O tema dessa noite pode mudar a tua vida. Não esqueça disso. A palavra de hoje, ela pode mudar a tua vida. O que é percepção? Percepção é a maneira como, é um processo a qual o nosso cérebro interpreta as coisas. Aquilo, por exemplo, num contexto, se você pegar, fechar teus olhos, e se eu te entregar isso aqui para que você possa segurar, você vai conseguir identificar que se trata de um copo. Pelas percepções. Através do tato, da parte sinestésica, o teu cérebro tem a capacidade de interpretar que isso aqui se trata de um copo. Ele vai passar, vai identificar que aqui é uma alça, e ele vai conseguir identificar que se trata de um copo. Através do toque, através do cheiro, se você fechar os olhos, através de um cheiro você vai identificar, por exemplo, aquele tipo, talvez, determinado tipo de comida. Se aquela comida é um camarão, que você está sentindo o cheiro dele. Se é alguma coisa estragada, você consegue perceber através do olfato. Então, o teu cérebro, através do estímulo, aquilo que você recebe, que toca, que sente, que vê, o teu cérebro consegue, então, ele faz o quê? Ele consegue trazer para você a percepção, o entendimento do que se trata aquilo. Ele interpreta. Obviamente, o cérebro, às vezes, ele nos causa algumas pegadinhas, porque o cérebro, ele leva muito em cima de experiências que você teve. Então, baseado em experiência, o cérebro, ele pode interpretar. Então, dentro do aspecto do toque, da parte que é física, assim ele interpreta. Mas também na psicologia, a percepção, ela ocorre baseado em sensações, em comportamentos e experiências que você teve ao longo da tua vida. É assim que o cérebro, ele consegue então causar em você uma percepção. Tem pessoas, por exemplo, que você tem o coração fechado com ela, você não se dá bem com ela, mesmo ela não tendo feito nada com você, baseado numa percepção do teu cérebro, porque aquela pessoa, ela aparenta alguém que no passado te feriu. Então, se no passado uma pessoa ela se parece com alguém que te magoou, o jeito dela falar, o jeito dela conversar, o jeito dela se vestir, o teu cérebro cria bloqueios automáticos. Isso se explica, por muitas vezes você não se dá bem com determinada pessoa, não gostar de determinadas pessoas, mesmo sem conhecê-las. Dizendo aquela velha palavra, o meu santo ou o meu anjo não se dá bem com ela. Isso são percepções da sua alma. Alguém te feriu. E aí você pode, todas as pessoas que se assemelham a este que te feriu, você vai criar bloqueios com essa pessoa. São percepções da nossa alma. Então as percepções da nossa alma passam muito pelas experiências que nós tivemos ao longo da nossa vida. Então as percepções, elas são necessárias. São as percepções que te fazem com que você se proteja, são as percepções. Mas há uma necessidade também. Existem as chamadas percepções espirituais. Qual que seriam as percepções espirituais? 2 Reis, por exemplo, no capítulo 6, verso 15, fala a respeito de que estava ali Eliseu, e ele teve uma percepção que havia anjos de guerra do lado de fora, diferente do seu moço, que viu apenas o exército inimigo. Então as percepções espirituais é quando você consegue perceber coisas que o outro não percebe. As percepções espirituais fazem com que você identifique, por exemplo, situações que estão acontecendo na tua vida espiritual. Uma percepção espiritual, quando você chega num ambiente como esse, se você tem percepção espiritual, você consegue perceber se aquele ambiente ele está pesado ou não. Uma percepção espiritual faz com que você chegue numa casa e você sinta se essa casa é uma casa de paz ou se essa casa é uma casa de confusão. É uma percepção espiritual. Tem lares que você chega e você sente mal naquela casa por causa da percepção espiritual que há em você. A percepção espiritual, ela te livra de situações. A percepção espiritual te livra de artimanhas malignas. Eu conversava com o Léo esse dia sobre isso. Há situações, a gente tem que ter percepção espiritual. Tem dias, por exemplo, que eu pego o meu carro, estou dirigindo, eu percebo que aquele dia está estranho. Um dia desse mesmo eu falei com a minha esposa. Eu percebi, tem algo errado.
pessoas fechando você no trânsito, pessoas querendo confusão, e alguma coisa estava acontecendo, confusão, briga aqui, briga ali, e eu falei, tem algo errado, e eu começando ali, já comecei a orar, porque eu percebia que espiritualmente tinha alguma coisa estranha. A percepção espiritual, você percebe, por exemplo, quando o inferno está se levantando para armar alguma coisa contra você. Uma percepção espiritual. Muitas pessoas são envolvidas em laços malignos porque por ausência de uma percepção espiritual, por não ver o que está acontecendo em torno dele. São percepções espirituais, e todos nós necessitamos de uma percepção espiritual. As percepções, elas mudam, são diferentes. Quando você está vendo, por exemplo, em Números capítulo 13, está falando a respeito daqueles que foram enviados, os espias, os 12 espias. Quando eles voltam, observa que as percepções são diferentes. Enquanto 10 tem percepção que aquela terra era uma terra, apesar de uma terra que emana leite e mel, mas só que eles viam que naquele lugar tinha gigantes, que aquele lugar eles seriam destruídos. Diferente de Josué e Caleb, que tem uma percepção não diferente, que Deus entregaria aquela terra para Israel, entregaria aquela terra para o seu povo. São percepções diferentes. A mesma situação pode ter percepção diferente. O mesmo lugar pode te dar uma percepção diferente. Esse ambiente aqui pode ser um ambiente onde você sente-se muito bem, acolhido e amado, mas pode também ser um ambiente onde há pessoas que não se sentem bem. Tem pessoas que vão dizer, não, eu vou procurar outro lugar, eu vou congregar em outro lugar, porque eu não me sinto bem aqui na CEI, porque são, apesar de ser a mesma igreja, mas só que as experiências do passado levam ela a mudar a sua percepção. Então as percepções são distintas, diferentes, baseado em experiências. Quando passa no âmbito espiritual, passa muito pela sua espiritualidade. Então pode ter pessoas que às vezes você chegar dentro de um ambiente, por exemplo, de festa da sua família. E naquele ambiente de festa da sua família, você sentir extremamente mal. Alguns bebendo, alguns dançando. E você sentir mal naquele ambiente. Mas outros da sua família também está feliz, alegre. Dizendo, fulano, dança. E você, não me sinto bem aqui, porque a sua percepção espiritual não te faz sentir bem naquele ambiente, a qual você percebe que não é um ambiente que agrada a Deus. Quem está entendendo isso? Tem pessoas que vão em festas, tem pessoas que vão em shows, e sentem-se muito bem naqueles shows, mas tem pessoas que não, se sentem extremamente desconfortáveis, pela sua percepção, aqui não da sua alma, mas uma percepção espiritual. Eliseu teve percepção daquilo que estava acontecendo. As percepções espirituais te livram de artimanhas malignas. As percepções espirituais te livram você de tomar decisões erradas. Mas há percepções que são chamadas percepções de sobrevivência. E nessas percepções que eu quero hoje aprofundar com vocês. Em Mateus 10, versículo 16 diz assim: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ele continua dizendo, falando, acautelai-vos os homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Novamente, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes. Seja prudentes como a serpente. O que ele está dizendo aqui é: vocês estão sendo enviados como ovelhas para o meio de lobos. Vocês precisam ser prudentes no comportamento de vocês. Vocês precisam ser vigilantes no comportamento de vocês. Eu falo muito a respeito de batalha espiritual, de guerra espiritual, você sabe muito bem disso. Mas eu preciso dizer também que nem tudo se trata de demônios. Nem tudo é demônios. Você deve compreender que há dois tipos de pessoas que você irá enfrentar na tua vida, lidar na tua vida. Existem dois tipos de pessoas. Jesus está dizendo aqui: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos.
E você deve ser prudente como uma serpente. A serpente, ela é extremamente arisca. A serpente é extremamente prudente nas suas ações, naquilo que ela faz. Se tem um ser que é argiloso, articuloso, é a serpente. O diabo usou a serpente no Éden por ser justamente o animal mais sagaz. Quando a gente fala de serpente, a gente começa a achar que todas as serpentes são do inferno, são dos demônios. Não, foi Deus quem fez a serpente. Foi Deus que criou a serpente. E na verdade a orientação que Jesus diz é: em algumas situações em tua vida, a Bíblia fala que você tem que ser como uma serpente. É isso que a Bíblia está dizendo. Que você em algum momento da tua vida, você tem que ser prudente como uma serpente, agir como uma serpente. E quando ele fala sobre a questão da serpente, é ser sagaz, é ser astuto, é ser esperto como uma serpente. O que ele está falando é: tome cuidado, vocês precisam ser como uma serpente, na simplicidade, na humildade, ser como pomba, mas vocês precisam ser prudentes, vocês precisam ser sagazes, vocês precisam ser espertos como uma serpente, porque nem tudo se trata de demônios. Jesus não falou aqui sobre demônios. E aí preste bem atenção que eu vou compartilhar aqui nessa noite. Existem dois tipos de pessoas que você vai lidar ao longo da tua vida. Primeiro é o homem sanguinário. Qual é o primeiro? O homem o quê? Sanguinário. Você deve entender que ao longo da tua vida você vai enfrentar o homem chamado o homem sanguinário. Salmo 141 diz assim: livra-me, Senhor, do homem mau. Guarda-me do homem violento que pensa o mal no coração. Continuamente se ajuntam para a guerra. Ele fala: guarda-me do homem sanguinário. Provérbios 29:10 diz: os homens sanguinários odeiam o íntegro, mas os retos procuram o seu bem. Salmo 59, versículo 1: livra-me, Deus meu, dos meus inimigos, livra-me daqueles que praticam iniquidade, salva-me dos homens sanguinários. O que a Bíblia está dizendo é que há um homem que é o homem sanguinário. O que é o homem sanguinário? É um homem mau, é um homem que mata, é um homem que destrói. Nem tudo se trata de demônios. Eu me lembro anos atrás, nós estávamos no monte, orando no monte, quando de repente, cadê o pastor Euler? O pastor Euler não voltava para a roda de oração. Quando saem algumas pessoas para poder ver onde estava o pastor Euler, estava agora o pastor Euler no chão, e um homem que mora aqui na região, ele em cima do pastor Euler, o pastor Euler repreendendo, tentando expulsar. O pastor Euler era um homem de libertação, um homem de oração e libertação. O pastor Wilson lembra bem dele. E esse homem em cima do pastor Euler, dando um soco no seu rosto, machucando o pastor Euler, batendo muito nele, no monte, batendo muito nele. O que se trata disso? Do homem sanguinário. O homem sanguinário, ele é mau nos seus desígnios. Tem pessoas que o problema não é caráter, o problema não é a caráter, o problema não é espiritual, não são demônios. É o seu comportamento, o coração dele é ruim. Você está vendo da guerra que está acontecendo? Do Irã contra Israel. Até 1978, o Irã era amigo de Israel. Até 78, o Irã, inclusive, talvez você não saiba, foi um dos, preste atenção, mexe quem está ao seu lado, fala: preste atenção, nós estamos em guerra, preste atenção, fala com ele: preste atenção, evite andar. O tema é extremamente importante para a tua vida. Estou te falando que pode trazer salvação à tua vida. Então se atenta. Quer tomar água? Segura um pouquinho só. Você não vai morrer sem esperar 20 minutos para você tomar uma aguinha, não. Amém? Quem está comigo na fé? Apóstolo, quem fez xixi? Segura um pouquinho só. Se começar a pingar gotinha, aí você corre lá. Se der para segurar, segura. Porque o tema é extremamente importante.
E eu sei as estratégias espirituais para tirar você da hora, para que você não escuta. Você está comigo nessa fé? Em nome de Jesus. Quem está no fundo, se alguém chamar para conversar, já corta de cara. Fique ligado. Porque você pode perder o que Deus quer falar com você. A guerra do Irã, nós estamos em batalha lá em Israel. Até 78, eles eram amigos. E sendo que, preste atenção aqui que eu vou falar, evita andar, evita caminhar, evita conversar. Novamente. Até 78, eles eram amigos. Mas só que quando, inclusive sendo o Irã um dos povos que assinou o reconhecimento de Israel como Estado. Foi um dos primeiros que assinaram. Então não tinha absolutamente nenhum tipo de problema. Mas só que quando chega em 79, cai o regime. Na queda do regime, que tinha o comando, que era uma monarquia, um rei, assume agora um movimento islâmico. E dentro do controle do islâmico, eles agora instituem, entre agora o novo governo, como um dos princípios agora, o novo governo, a destruição e o desaparecimento de Israel do mapa. E declararam Israel como seu inimigo número 1. Uma guerra de cunho religioso. O problema não é a população do Irã. O problema são os homens sanguinários que governam aquela nação. E a partir daí eles começaram então a fabricar bombas e mais bombas. Como estão separados por mais de 1000 quilômetros de distância, eles fizeram o quê? Começaram então a financiar grupos que faziam divisa com Israel, como Hamas, como Hezbollah, para que esse grupo rebelde, como também um grupo no Iêmen, para que pudesse atacar Israel, para destruir Israel. O Hamas, o Hezbollah é financiado pelo Irã, para matar crianças, matar homens, matar mulheres, destruir famílias, estuprar como fizeram quando o Hamas invadiu Israel há 2 anos. A destruição. Então Israel sempre investiu bilhões e bilhões para quê? Para proteger a sua população. São quase 1 milhão hoje de bunkers que eles têm, que são refúgios de proteção em Israel. Eles criaram agora um escudo chamado o Domo de Ferro, a proteção de Israel. Israel, enquanto investe milhões para proteger o seu povo, o Irã, ele investe milhões para destruir Israel. São homens sanguinários. A invasão que aconteceu agora, sabe por que Israel fez? Porque havia uma negociação com Trump, para que não pudesse ser a construção de armas nucleares. Porque uma vez que o Irã construir suas armas nucleares, ele primeiramente vai destruir, tirar Israel do mapa. Depois ele vai destruir nações, por exemplo, como Estados Unidos, Emirados Árabes e outros ali. Então o Irã jamais pode ter uma arma nuclear. E aí eles começaram a enriquecer urânio para fabricar as armas nucleares. O Trump entrou e disse: vocês têm 2 meses para que vocês possam interromper a fábrica de vocês, a usina de vocês. Passou-se os 2 meses, eles enrolaram. Quando chegou nos 61 dias, que faz Israel? Israel já tinha todas as informações, tudo precisa. Israel então consegue a morte dos cientistas. Israel mata os cientistas, e mata os engenheiros, e mata os comandantes responsáveis. O ataque de Israel foi diretamente às fábricas, diretamente às usinas nucleares e às bases militares. Sabe o que Irã faz? Ataca diretamente Jerusalém, diretamente a Tel Aviv. Para eles um pouco importa onde vai chegar, onde vai cair. Eles apenas mandam os mísseis. Problema se vai cair numa casa, problema se vai matar os judeus. Ele quer destruição, nada mais do que isso. Diferente de Israel, que os ataques são ataques nos lugares onde que são de acordo com o acordo do tratado de guerra. Ele ataca as bases de guerra, as bases militares. O Irã não, ele quer destruição, um aniquilamento. Por quê? Porque nada mais é do que homens sanguinários, homens maus, homens ruins, homens que querem a destruição. Por isso que nós temos que orar por Israel. Israel é cercado por inimigos.
Israel é cercado por inimigos, mas Deus tem dado vitória. Israel sozinho, Israel conseguiu destruir o Hamas, o Hezbollah agora recentemente, a Síria, onde que era uma base, o Líbano, e agora com a força do nosso Deus, o Irã também será destruído, em nome de Jesus. Aquele povo será liberto, aquele povo que é oprimido no Irã será liberto, eles vão ser livres daqueles homens sanguinários. Você está comigo nessa fé? Você pode dar uma salva em palmas de Jesus? Em nome de Jesus. Então ore por Israel, interceda por Israel. Então existe o chamado homens sanguinários, e que nós temos que ter a percepção quanto à ação deles. Deixa eu dizer uma coisa. Recentemente um homem chega numa cidade. Ao chegar numa cidade, não tinha onde ficar. Um casal de idosos começa então a dar comida para este homem. Um dia, almoço, janta, até que tomado pela empatia, esse casal de idosos permitiu com que esse homem pudesse morar na casa deles. O seu filho havia casado, foi embora, mora agora em São Paulo, uma cidade grande, e eles agora no interior disse: não, o quarto é vazio, você pode morar com a gente. Esse homem morando na casa, recebendo café da manhã, almoço, janta de graça. Dias depois, mata o casal de idosos. Tira a vida deste casal. Um jovem, 16 anos, espera em casa pacientemente o seu pai chegar. Seu pai chega, mata o seu pai. Logo depois, mata a sua mãe. A irmã, desesperada com a situação, gritando, fecha a porta rapidamente e mata também a sua irmã. Sai dali, pega um dinheiro que estava lá no bolso do seu pai, vai para o supermercado e compra ainda um lanche. Volta para casa comendo lanche, vendo no celular, joguinho de futebol. Liga a televisão, fica lá no meio dos 3 corpos, vendo ainda série, rindo, dando gargalhada, com a mãe esfaqueada, morta do lado, toda ensanguentada, o pai morto e a sua irmã morta. Um dia, 2 dias, 3 dias, começa a dar mau cheiro. Ele fala, liga a polícia e fala: está fedendo aqui, vem cá fazer alguma coisa. Coração ruim, sanguinário. Tem coração que é sanguinário, tem coração que é ruim. Qual é o nosso problema? Nós às vezes nos falta percepção. A gente às vezes não coloca malícia, não coloca maldade nas coisas. Tem pessoas que têm um coração ruim, e o problema é que a nossa falta de percepção, a gente coloca dentro de casa pessoas que não deveria colocar. Uma jovem um tempo atrás me procurou dizendo: eu preciso de ajuda, porque dos 8 aos 14 anos de idade, o meu pai me estuprava dentro de casa. Dos 8 aos 14 anos. E ela sabe o que ela falava comigo? Eu começou com 8 anos, como é que se deu? Não, eu me recordo quando eu era muito novinha, eu tinha 3, 4 anos, ele vinha e ficava passando com o seu dedo na minha vagina e dizendo: já está crescendo, daqui a pouco está no ponto. Um homem desse é um homem sanguinário, mau nos seus desígnios. Não se trata de demônios, não se trata de entidades, não se trata de uma pombagira, mas o caráter é ruim, o seu comportamento é ruim. E aí às vezes a gente acha que a gente vive no mundo de Nárnia. A gente vive no mundo de Nárnia.
Às vezes eu fico aqui, os jovens ficam aqui orando, às vezes tem mais tarde, eu fico lá, meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, porque às vezes a gente acha que tudo é espiritual. Tem um homem mau, tem um homem sanguinário, que pega um jovem, pega um adolescente e faz alguma coisa, destrói. Uma jovem de 20 anos, por nome chamado Natalie, está saindo agora, está num culto, abençoado, poderoso, cheio da unção, mas só que está frio, e ela fala assim com os irmãos dela: deixa eu lhe pegar uma blusa de frio. Sai ela agora para fora e mostra a câmera que ela abre o carro e pega e vai tentar pegar a blusa de frio. Quando agora 3 homens chegam e mandam ela entrar para dentro do carro, pega o carro, leva ela. Ela é encontrada depois estrupada e morta. Ela estava num culto cheio de Deus, cheio da unção do Espírito Santo. Então se perguntar, cadê Deus? O nosso problema, às vezes, a gente é muito inocente. A gente é muito inocente. Eu já briguei com a pastora, foi inúmeras vezes. Não foi poucas vezes. Às vezes a inocência dela, ela sai andando no celular, mexendo no celular assim, tranquilo. Eu falo, amor, pelo amor de Deus, guarda o celular. Aí ela, ai, para você todo mundo vai roubar. Ai. Eu deixei ela um dia desse num bairro, em um bairro meio que perigoso, mas só que ela teria um atendimento, um lugar lá, um atendimento. Eu saía, eu falei, amor, quando estiver pronto, você me fala. Aí vem cá te pegar. Ela, tá bom, eu estava pronto. Aí ela falou, pode vir cá. Aí ela rindo na minha cara, porque eu briguei com ela um dia. Aí eu passei um dia, eu estou vendo lá, aquele bairro deserto, um lugar perigoso. E ela, dá risadinha com o celular. Aí ela sempre fala comigo assim, amor, você tem que entender o seguinte, eu estou aqui, mas estou ligado, eu estou vendo. Eu estou vendo o que está acontecendo. Às vezes a gente acha que a gente vive no mundo de Nárnia. A gente vive no mundo de Nárnia. Um homem mau está todo o tempo. Está chegando aqui, chegando aqui na ceia. Uma moto vem atrás de mim, tá. Quando eu vou estacionar, a moto reduz, já acelero. Já acelerei. A moto que estava parada foi devagarzinho, estranho, tal. Eu dei a volta, aí dei uma paradinha na frente, estranhou o movimento. Eu rodei, fiquei dando volta. Aí ele percebeu que eu tinha visto ele. Do outro lado assim, eu venho reduzir. E eu baixei o vidro e mostrei, eu estou te vendo. Aí ele arrancou e foi embora. A gente estava chegando num lugar aqui perto, e para poder buscar um banner para nós. De repente, então lá, estranho movimento, acelera. Logo depois a Jaqueline avisa para a gente, fala com a pastora Joyce. Logo depois que vem um carro, aí o outro vem e encosta atrás de mim, né, Joyce? O que encostou atrás de mim, aí os 2 caras que estavam vindo poder pegar o meu carro. E a Jaqueline, olhando pela câmera, ela vendo tudo. Os caras já saíram para poder pegar o meu carro, e eu acelerei. Aí o carro que parou atrás de mim, eles pegaram o carro e levaram. Sabe, às vezes, nos falta percepção. A gente coloca pessoas na nossa casa, achando que todo mundo é bonzinho. Um chamado amigo do pai, que bebia no bar com ele todo dia, violentava a filha dentro de casa. São relatos que eu ouço, que eu ouvi. E no dia que a filha teve coragem de falar, pai, o fulano de tal que você fala que é seu amigo, enquanto o senhor está tonto, ele abusa de mim. Resultado, levou um tapa na cara e apanhou ainda do pai. A falta de maldade, a falta de malícia, a falta de percepção. E nós como igreja tem que ter percepção. Você tem que entender, Jesus está dizendo, olha, nós estamos te mandando você como ovelhas no meio de lobos. Vai ter pessoas que vão te pegar, vai ter pessoas que vão querer te matar, vai ter pessoas que vão querer te destruir. E você tem que ser o quê? Você tem que ser prudente.
como uma serpente. Você tem que ser esperto, tem que ser veaco. Você não pode ser bobo. Você não pode ser besta. E o nosso problema é que às vezes a gente não tem malícia nenhuma. Resultado, problemas e mais problemas. Quando as pessoas poderiam ter evitado um problema, se talvez tivesse um pouquinho mais de malícia, de percepção daquilo que acontece em torno dele. Espera aí, fulano de tal é isso aí. Eu vou sair da minha casa e percebo quem é que está na porta. Que movimento é esse estranho? O que é que está acontecendo? Como assim? É fundamental. Apóstolo, mas eu vou sair desconfiando todo mundo. Você está como ovelha no meio de lobos. Deixa de ser besta. Você está como ovelha no meio de lobos. Há um homem sanguinário. Olha o que está acontecendo em Israel. Não é demônios que estão atacando Israel, não. São homens sanguinários. Quem pegou Jesus, quem crucificou Jesus, não foi demônios, não. Foi um homem sanguinário. Quem tirou a cabeça de João Batista não foi demônio, não. Foi um homem sanguinário. Quem matou Pedro não foi demônios, não. Foi um homem sanguinário. Todos os dias. O homem sanguinário, ele quer te matar, ele quer te estrupar, ele quer acabar com a tua vida. Ele não tem coração, não tem sentimento. Ele estupra, ele mata, ele destrói. Um homem que matou o seu pai, e depois que matou o seu pai, sabe o que ele fez? Ele abriu o seu pai, pegou o coração do seu pai e fritou o coração do pai. Fritou o coração do pai. E depois de fritinho o coração do pai, pegou aquele coração fritinho e saiu na rua. E o primeiro que encontrou os vizinhos, começou a oferecer aos vizinhos para comer aquele coração. Enquanto o pai dele estava aberto, morto na sua casa. Um homem como esse, é demônio, apóstolo? Não, é um homem sanguinário, sem coração. E muitas vezes nós não temos vigilância. Quem está entendendo isso aqui? Em nome de Jesus, mexe quem está ao seu lado, diga a ele: cuidado com o homem sanguinário. Cuidado com o homem sanguinário. É isso que Davi orava, é contra esses que Davi orava, o homem sanguinário. Após o que eu devo fazer? Tome cuidado, não sai mexendo no celular na rua não, meus filhos. Vocês não estão nos Estados Unidos não, vocês não estão no país primeiro do mundo não, vocês estão no Brasil. Vocês estão no Brasil. Vigia. Não fica sozinho mexendo no celular não, dentro do carro não. Cuidado. Pastor Hudson parou o carro dele e está ali. Aí a pastora Andréia desceu e foi para o outro lado. O pastor Hudson ficou lá no carro lá, mexendo no celular. Os caras chegou, ganharam ele, levou o carro embora. Aí a falta de malícia, ficamos dentro do carro mexendo no celular. Falta de maldade. Existe um homem mau, existe um homem sanguinário. Não deixa qualquer pessoa entrar na tua casa. Portão sempre fechado. E não fica postando as coisas da tua casa. Não fica postando. Tudo que você compra, olha que acabei de comprar. Acabei de comprar. Aí vai lá para a porta da sua casa, chegando em casa, mostra até o número da sua casa. A falta de maldade, a falta de malícia, toma cuidado, vigia, o bem mais precioso que tem é a sua vida, vigia, toma cuidado, vigia. Esteja vigilante, toma cuidado. Percebeu uma movimentação estranha, vai embora. O que está acontecendo ali? Deixa eu ver ali. Deixa eu ver. É um tiro. Não foi. Vigia, curioso. Vigia. Quem está entendendo, gente? Em nome de Jesus. Percepção. O segundo que você tem que tomar cuidado. Primeiro é o homem sanguinário. O segundo é o filho de Belial. Qual é o segundo? Foi muito fraco. Qual é o segundo? Quem são eles? A Bíblia diz. 1 Samuel, capítulo 2, verso 12, diz assim: encontramos os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, que foram chamados como, presta atenção o que fala aqui, inúteis. A chamada atenção deles aqui é inúteis. Qual é a chamada atenção?
inúteis. Por quê? Belial, filho de Belial, que é falado aqui, na verdade, Benim está falando a respeito de aquele que é sem utilidade, aquele sem valor. Belial, sem valor. Filhos de Belial são homens que não têm valor. E os filhos de Eli são chamados filhos sem valor. Esses filhos sem valor são corações ruins. Quem que é esse que a Bíblia fala? Quando você está lendo 1 Samuel, capítulo 1, verso 16. Ana justifica dizendo para Eli: eu não sou uma filha de Belial. Provérbios 6, verso 12, diz assim: o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com perversidade na boca, acena com os olhos e arranha com os pés e faz sinais com os dedos. O coração dele, a perversidade, todo o teu tempo ele maquia o mal, porque anda semeando contendas. Quem é filho de Belial? São aqueles que semeiam contendas. O filho de Belial, quem é filho de Belial e tem por sua natureza ser rebelde no seu comportamento. Você tem que entender que se você tem um homem sanguinário, que você vai ter que aprender a vigiar, você também vai ter que aprender a vigiar com o homem, o filho de Belial. Porque o filho de Belial, ele habita e convive entre nós. O filho de Belial é aquele que conversa com você, mas coloca confusão na tua mente, questiona a tua fé. O filho de Belial, ele é rebelde no seu comportamento. O filho de Belial, ele é indiscipulado. É impossível você discipular um filho de Belial, porque ele é rebelde nas suas ações. Ele não aceita disciplina, não aceita correção. É isso que Provérbios 6, versículo 12, está dizendo. O filho de Belial, ele se opõe a tudo. É por isso que a Bíblia chama o filho de Belial, é aquele, ele não tem utilidade. E por não ter utilidade, ele se incomoda com aqueles que são úteis. Quem é o filho de Belial? O filho de Belial, quando ele vê você movimentando, vê você servindo na igreja, se incomoda com você. Ele se incomoda porque você está trabalhando, porque você está servindo o reino. Ele se incomoda trazendo contenda, confusão, tentando tirar você do caminho, tentando tirar você da rota. Por que você está indo na igreja? Ah, fiquei sabendo disso, daquilo. Ele traz sempre uma contenda, traz sempre uma confusão. Ele é o filho da fofoca, da intriga. O filho de Belial, o negócio dele não é fazer nada, é destruir quem está fazendo. É destruir quem está fazendo. E você tem que entender, como servo de Deus, como homem de Deus, como mulher de Deus, você tem que entender que os filhos de Belial estão no nosso meio. Os filhos de Belial, eu falei a questão no começo, gente, não faz proveito não, porque filho de Belial faz isso. Filho de Belial chega, faz dívida, pega dinheiro emprestado na igreja, não paga, pega dinheiro emprestado com um, com o outro, causa confusão, causa destruição. O filho de Belial quer apenas aproveitar. Me lembro de uma pessoa, tempo atrás, relato dela, que chegou e, eu quero montar um negócio próprio, não sei o que, juntou um monte de pessoas, foram lá e ajudaram. Vai ficar quanto? Vai ficar 5 mil reais no negócio próprio, então vamos lá, juntou, deu 5 mil reais. Aí pegou 5 mil reais e foi nada. Tempo depois, estou precisando de dinheiro assim, secular e tal, e começa a mandar mensagem para um, mensagem para outro, mensagem para outro. E teve alguém que falou comigo: apóstolo, está sabendo que fulano de tal está mandando de mensagem, pedindo, passando o pix dele, pedindo dinheiro. Eu falei: você não vai ajudar, você vai fazer uma oferta, porque o comportamento é de um filho de Belial. Filho de Belial aproveita. Filho de Belial quer destruir as suas finanças, quer destruir a sua família, quer tirar proveito das suas coisas. São filhos de Belial. E aí nós temos que entender que eles estão sempre em torno de nós. E por muitas vezes nós somos inocentes demais.
para não identificarmos a ação de um filho de Belial, para não identificarmos o comportamento dele. O comportamento dele, ele não vê o reino, ele nunca está visando o reino, é extremamente crítico, nunca vê nada que Deus está fazendo, só aquilo que é ruim, porque é filho de Belial. Ofni e Finéias tinham um comportamento, eles não deveriam apresentar um fogo ao Senhor, um sacrifício, deveriam deixar que o sacerdote apresentasse, mas eles apresentam do jeito deles, e Deus o rejeita. Filho de Belial faz isso. Não, por que eu tenho que subir? Eu aposto subir no monte sexta-feira. Não, o meu negócio subir no monte é na segunda-feira. Eu não concordo muito com isso. É filho de Belial, tem dificuldade de caminhar com seus irmãos, se opõe a tudo, se opõe em toda a direção do profético, se opõe a tudo aquilo que Deus está orientando e direcionando. O negócio dele é causar confusão, contenda. Olha o que diz aqui, olha o que Provérbios 6,12 fala a respeito dele. Pelo que a sua destruição vai vir de uma forma repentina. Pessoa, filho de Belial, tem as suas finanças destruídas, tem o seu emocional destruído, tem a sua saúde destruída. Quando você está lendo em Apocalipse, quando fala a respeito da igreja de Tiatira, quando fala a respeito do espírito de Jezabel, Jezabel é esse espírito de Belial. O texto original está falando a respeito de Belial, é o mesmo espírito de rebeldia. E olha o que ele fala aqui. Pelo que a destruição repentina subitamente será quebrantado, sem que haja cura para ele. 6 coisas o Senhor aborrece, 6 coisas. E a 7ª, a alma do Senhor, abomina. Primeiro, olhos altivos. Pessoas que pensam que é mais do que o melhor do que o outro. Língua mentirosa, pessoas que falam mentira. Os mentirosos. Mãos que derramam sangue inocente. Olha aqui o homem sanguinário, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira. E aí o último, é aquele que o Senhor, Ele abomina, é o que o Deus abomina, é aquele que semeia contenda entre irmãos. Semeia contenda. Apóstolo, não entendi. Olha o que a Bíblia está dizendo. A alma do Senhor abomina o que semeia contenda entre irmãos. O que é semear contenda, irmãos? O que seria semear contenda entre irmãos? O que seria semear contenda? Vem aqui, pastor, vem aqui, Xero. O que é semear contenda entre irmãos? O que é semear contenda entre irmãos? Semear, a Bíblia fala que semear é plantar. Você está plantando, você está plantando algo. Eu estou aqui com os dois. Está sabendo em questão da Kátia, o que aconteceu com ela? Parece que a Kátia brigou com fulano de tal, e lá parece que ela também até mencionou o nome de vocês. Ô Shelly, não sei o que foi não, mas parece que ela até está com raiva de você, o negócio que você fez com ela. Mas você percebeu que a Kátia é meio estranha? A Kátia é meio estranha. Eu não vou muito com a cara dela. Eu acho que a Kátia, na verdade, não é convertida. Eu estou aqui lançando sementes, semeando uma contenda. Quando a Kátia chega, ela não está sabendo de nada, mas o coração deles já foi semeado. A Bíblia fala que Deus olha isso acontecendo e Deus abomina. Deus está olhando com nojo aquilo que eu estou fazendo. Toda vez que você faz isso, Deus está olhando com nojo para você. Toda vez que você fala do teu irmão com alguém, Deus está olhando com nojo para você. Sabe o que é nojo? Deus abomina. A palavra abominação é o que há de mais terrível. A palavra abominação, talvez você não saiba o que é abominar. Abominar é colocar repulsa. É como se Deus expulsasse. Deus tem nojo. Esse é o sentimento. É por isso que ele fala, Deus aborrece, mas o último, Deus tem nojo. Deus abomina. Então, quando você percebe isso, você tem que entender que na tua caminhada cristã,
você vai ter que lutar contra um homem sanguinário, mas você vai ter também os filhos de Belial, que vai tentar semear contenda de você contra os seus irmãos. Quem está entendendo isso? Chegou aqui, começou, aí se os dois estão em Deus, aí o pastor Wilkerson, filho de Belial, já te identifiquei, para cima da gente não, a gente sabe quem nós somos. A Kátia é amada do Senhor, é nossa irmã, faz parte do mesmo corpo de Cristo. Nós amamos a Kátia, e se tiver de alguma coisa a resolver, resolvemos com a Kátia. Não aceitamos semeaduras de Belial no nosso meio. Quem está comigo nessa fé? Você pode dar uma salva de palmas, Jesus? Pode sentar, filhos. A Bíblia fala que o Senhor abomina. Hoje a gente tem termo na Bíblia que você tem que se atentar para ele. Porque depois você chega no culto, você já não sente a presença de Deus, e você, nossa, eu não estou sentindo a presença de Deus, parece que Deus não está falando comigo, eu estou sentindo um vazio. Lógico está sentindo um vazio. O que você fez foi abominável aos olhos do Senhor, e você não se arrependeu, você não consertou, você não corrigiu. É claro que você dá um vazio. Como você quer sentir a presença de Deus? Como você quer sentir a presença de Deus, sendo que você fez algo que abominasse Ele? Sabe, tem uma coisa que a gente bate muito na tecla. A gente vai morar junto por toda a eternidade. Se você não conseguir se dar bem aqui, como é que você vai se dar bem lá? Se você não conseguir conviver aqui, como é que você vai conviver lá? Se você não conseguir amar aqui, como é que você vai amar lá? Se você não aprender a suportar aqui, como é que você vai suportar lá? Nós somos diferentes. Cada um tem personalidade, tem um jeito. Tem pessoas que você talvez possa virar e dizer: o Alexandre é meu irmão, mas eu não quero o Alexandre como meu amigo. Eu não tenho que ter o Alexandre como meu amigo. Mas o fato de eu não ter o Alexandre como meu amigo não me dá o direito que eu semeio contendas contra o Alexandre. Você não precisa ser amigo de todo mundo. Você não precisa ser amigo de todo mundo. Mas você tem que aprender a respeitar a todos. Nós somos chamados a amar e respeitar. Nós temos que respeitar. Ainda que você não queira ser amigo, não, eu não me dou certo. Não, Vinícius, o jeito do Vinícius, eu não acho legal. Fica com você. Não quer ser amigo do Vinícius? Não seja. Problema. Isso vai mudar uma vírgula na vida do Vinícius, você vai continuar sendo o Vinícius que é. Mas o errado é quando você quer agora criar contenda com o nome do Vinícius. E é isso que Deus abomina. É isso que Deus abomina quando você caminha, quando você semeia contenda. Você não é obrigado a gostar e amar, você não é obrigado a ser amigo de ninguém. Jesus foi chamar os discípulos de amigos só no final. Só no final Jesus fala assim, já não chamo vocês de servos, agora eu chamo vocês de amigos, porque amigos é diferente. Você não é obrigado a ser amigos, mas não semeie contenda, porque é isso que os filhos de Belial fazem. Os filhos de Belial semeiam contenda entre os seus irmãos. E em nome de Jesus, nós não somos filhos de Belial. Quem está comigo nessa fé? Você não é filho de Belial. Em nome de Jesus, não é filho de Belial. Põe teu pé, fica de pé no seu lugar, homens e mulheres de Deus abençoados.